Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida dos nossos familiares e pela vida das intercessoras desse ministério. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana de estudo que se inicia hoje. E hoje nós continuamos no capítulo de Números 11, do versículo 16 ao 30, em nome do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós vimos, o choro de Moisés, o lamento de Moisés, e hoje nós vamos continuar aí para ver qual foi a solução que o Senhor trouxe para ele diante do choro dele, diante da queixa dele, não é? Ele estava sentindo o peso do chamado. Relembra? Tá lembrado? Então, pois é, se você perdeu esse estudo, pegue lá, que o estudo foi tremendo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Trouxe muita sabedoria, porque sempre eu pergunto, qual a sabedoria para os dias de hoje? É estudando a Torá que nós vamos extraindo sabedoria. Estudar a Torá, ou seja, estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, não é voltar para as leis, não é voltar para o sistema antigo, não, de Moisés, não. Porque nós estamos debaixo da graça, sim, mas é extrair sabedoria para os nossos dias de hoje. Quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós entendemos a mente de Deus, mais nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. E com isso nós vamos entrando no caminho da obediência. É falando, Senhor, me transforma a estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque Jesus não veio para anular a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Entendeu? Amém? Ou seja, ele veio para cumprir todo aquele processo de santificação, todo aquele processo de sabedoria, todo aquele processo de inteligência, de obediência, tá bom? De santificação. Então, minha irmã e meu irmão, se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder do Ministério Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros, que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muitos de seus efeitos. Então, a partir do momento que você se inscreve nesse canal, você já está dando para esse ministério autorização espiritual para que possamos te ajudar na sua batalha. E os milagres vão acontecer na sua vida, seja milagre de cura, milagre de restauração de casamento, milagre de portas que precisam se abrir. De repente você está desempregada, minha irmã, há mais de 2 anos, mas a porta vai se abrir. O Senhor vai permitir que o seu currículo saia daquela gaveta que está ali. Sai ali, tá ali no fundinho ali, daquele armazenamento, vai sair em nome do Senhor Jesus e você vai ser chamado, o milagre vai acontecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer. Amém? E essas fortalezas vão cair. E o milagre vai acontecer. É para a glória do nome de Jesus. Confia, minha irmã. Confie, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Então relembre que na sexta-feira nós estudamos que depois de ouvir o choro do povo de Israel, então foi que Moisés, se queixou ao Senhor, pois ele sentiu todo o peso do seu chamado. Então, como solução, o Senhor pediu para que ele juntasse 70 homens dos anciãos de Israel, que sobre eles, então, o Senhor iria colocar sobre eles o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E segundo os rabinos, era como se Moisés fosse uma vela, uma vela colocada em cima de um candelabro, do qual ele viria acender as outras velas sem apagar ou diminuir a sua chama. Entendeu? Então esses 70 anciãos, eles iriam ajudar Moisés a levar o peso do povo. Aí no versículo 18, o Senhor diz que eles deveriam se santificar, pois nos dias seguintes o povo comeria carne. E eles a comeriam por um mês inteiro até enjoar. Mas aí depois nós vemos Moisés questionando com o Senhor como seria, pois só de homens em pé eles tinham 600 mil. Não é que Moisés estava duvidando do Senhor, mas Moisés estava querendo saber o motivo de matar tanto animal.
Porque até então o que Moisés estava pensando ali é que o Senhor iria matar aquele gado. Então Moisés estava querendo saber o motivo, por que matar tanto animal se aquela seria a última refeição daqueles homens. Moisés sabia que aquela seria a última refeição. Moisés sabia que viria um castigo sobre o povo. Moisés, nós estudamos aqui, que Moisés como profeta, ele sabia que viria um castigo. Foi por isso que ele ficou ali contristado, como se ele fosse uma mulher, né? Ele chorou, ele ficou ali muito debilitado ao saber o castigo que viria sobre o povo. Por isso que ele falou assim, não, prefiro a minha morte do que ter que ver tudo isso, não é? Mas no versículo 25 diz que depois que o Espírito de Deus desceu sobre aqueles homens, eles profetizaram. Porém, 2 daqueles homens, Eldade e Meldade, ficaram ali no acampamento. Então o Espírito de Deus veio sobre eles. Então um jovem foi e disse para Moisés, e esse jovem, dizem que era Gerson, filho de Moisés, correu e anunciou a Moisés que eles estavam profetizando. Por quê? O Espírito de Deus veio sobre aqueles homens e eles profetizaram ali só naquele dia. Porém, 2 daqueles homens, que eram Eldade e Medade, ficaram ali no acampamento e o Espírito de Deus veio sobre eles também. E aí, Gerson foi lá e contou para Moisés, e aí Moisés veio juntamente com Josué. E aí Josué falou assim, pediu que Moisés proibisse aqueles 2 homens de profetizar, né? E aí Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então, explicando melhor o que aconteceu ali, nós vemos que por ordem do Senhor, Moisés escolheu aqueles 70 homens que haviam sido guardas dos escravos israelitas ali no Egito e que se apiedaram deles sofrendo o castigo que cabia a eles lá no Egito, tá? Isso está lá em Êxodo 5:4. Então, esses 70 homens é aqueles que já eram guardas ali deles no Egito, tá? E o número 70 representa o quê? As 70 almas que desceram ao Egito, mas também representa 70 nações. Mas diz os estudiosos da Torá que Eldade e Medade, eles também seriam candidatos a estarem entre esses 70 anciãos. Porém, Moisés deveria escolher um número exato de homens das 12 tribos em partes iguais. Mas como isso seria impossível, então ele escolheu 6 homens de cada tribo, dando um total de 72 homens. Porém, Deus não queria apenas 70. Então, como resolver essa questão? Então, Moisés lançou sorte, colocando numa urna 70 papéis escrito Zaquém, que significa ancião, e 2 em branco. Então, Eldade e Medade ficaram com os papéis em branco. Ou seja, eles não foram escolhidos entre os 70 anciãos. Mas quando o Espírito de Deus desceu, ele veio sobre eles também. Então Josué, quando viu aquilo, Josué falou assim, não, proíba, impeça. Porque o Espírito de Deus, eles não estão entre os 70 anciãos. O Senhor falou que iria colocar o mesmo Espírito que está sobre você, Moisés, sobre os 70 anciãos. Eldade e Medade ficaram de fora, Moisés. Então os proíba. Está vendo como a mente de Josué era toda certinha? Tem pessoas que são assim, elas são muito certinhas. Então elas têm assim que andar mais com o Senhor, estudar mais com o Senhor para entender que o Espírito de Deus nós não governamos. Ele vem sobre quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Eu sou um pouquinho Josué, eu sou muito certinha, é não, não pode, é 9 horas, não é 9:05, não é 9:01. Mas o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus a gente aprende. A gente aprende quem é o homem para controlar o Espírito de Deus. Às vezes tem pessoas que falam assim, fulano está impedindo o Espírito Santo de agir. Que isso? Quem é tal pessoa para impedir o Espírito Santo de agir?
Uma vez falaram comigo assim: ah, Giovana, eu tenho tanto medo de fulano trabalhar seu ministério. Eu falei assim: não esquenta com isso não, pastor, porque se realmente eu tenho chamado, quem é tal pessoa para atrapalhar o meu chamado? Quem é? Porque eu posso atrapalhar, porque o Senhor não vai castrar o meu livre-arbítrio, mas pessoa de tal não pode não. Porque quem é tal pessoa para lutar contra o Espírito de Deus? Ninguém pode lutar contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Deus. É Deus. E aqui nós vemos que Josué tinha a mente tão certinha que ele queria proibir Eldade e Medade de profetizar. Mas Deus não, Deus foi justo, Deus quis agraciar aqueles homens. Aqueles homens foram escolhidos, eles não tinham culpa de ficar de fora. Eles não tinham culpa de ter ficado de fora. Moisés chamou, não chamou? O Senhor agraciou eles também com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Entendeu? O Senhor é muito bom, gente. O Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é misericordioso. Misericordioso. Às vezes a pessoa acha que para poder pregar a palavra de Deus, ela precisa fazer aquele curso tal, que aquela igreja tal, estabeleceu tal. Não. Que isso? Quem define todas as coisas é o Senhor. Os homens é que estabelecem regras. Tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar pelo nosso curso teológico, tem que fazer aquilo. Não estou desrespeitando o curso de teológico de instituição nenhuma, tá? Mas nós, homens, é que somos assim. Porque se amanhã eu também montasse uma congregação, talvez eu faria a mesma coisa. Mas nós, homens, é que somos assim, cheios de métodos, mas o Senhor não. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e é assim que o Senhor faz. Amém? Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, a sabedoria para nós hoje está justamente na fala de Moisés. Pois a nossa boca geralmente fala exatamente da forma como nós pensamos e desejamos, tá? Então Moisés realmente era um homem que desejava que todos fossem profetas e que todos tivessem o Espírito de Deus, ou seja, todos tivessem do mesmo Espírito que estava nele. Mas veja que lá em Deuteronômio 34, do 10 a 12, diz assim, deixa eu ler aqui para você. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Então, minha irmã e meu irmão, quer um segredo para ser cheio do Espírito Santo? Deseje que o teu irmão e a tua irmã seja cheia do Espírito Santo também. Se alegre diante de Deus pela unção que ela tem ou pela unção que ele tem. Nós temos uma irmã tão querida do nosso ministério, ela está ouvindo essa mensagem, esse estudo. Ela sempre me manda um áudio e fala assim: irmã Giovana, uma coisinha mais linda. Irmã Giovana, eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus te capacite cada vez mais para você ter sempre estudar e passar para a gente esses estudos maravilhosos. Eu estou sendo tão abençoada com os estudos da senhora, com as coisas que a senhora escreve. Eu fico tão feliz. Eu falo: Jesus, obrigada, e capacita essa irmã também para ela entender, ser cheia do teu Espírito. Sabe? Eu agradeço ao Senhor, porque quanto mais a gente deseja unção para os outros, mais a nossa irmã querida aqui da Maristela Miranda, que é a líder, uma das líderes desse ministério também, intercessora desse ministério. Eu sempre falei com ela: minha irmã, você tem um ministério chamado evangelístico. Você é evangelista. Esse é o seu chamado. Minha irmã, seu chamado não pode ficar na gaveta, não. Minha irmã, e eu agradeço ao Senhor todos os dias, depois que eu entro em concordância, eu falo assim: obrigada pela unção que está na vida da minha irmã. Senhor, as orações, o Senhor tem me capacitado ela cada vez mais para orar. Senhor, que bênção. Eu sempre fazia as orações
e contava com ela na concordância, mas um dia o Espírito Santo falou comigo assim, ela passe as orações para ela, porque ela não esquece de detalhe nenhum. E você faz aquela oração estática e você esquece dos detalhes, porque se você for orar passo por passo, você vai se perder. Passe para ela. Eu falei, amém, Jesus, ô Senhor, ô glória, aleluia. E eu agradeço ao Senhor pela unção que o Senhor deu a ela. E peço ao Senhor que aumente cada vez mais. E aumente das outras irmãs. Tem uma irmãzinha do nosso ministério, que ela é aquela que ali, ó, todos os dias dobra o joelho ali. E eu falo, Senhor, obrigada, meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Me aumenta a unção, nos capacita, tira da nossa vida tudo aquilo que representa desordem, nos coloca na posição correta de sermos abençoadoras sempre. Então nós temos que nos alegrar com a unção. Quando oramos pelos pastores, nós pedimos que cada vez mais eles tenham santificação, cada vez mais que eles tenham unção, para que a unção deles nos abençoe. Porque nós precisamos, eu falo assim, nós precisamos da unção dos nossos pastores, da santificação deles. Então, quando você pede para o outro, nós já falamos aqui sobre a bênção sacerdotal. É você que recebe. Aquilo retorna para você. A bênção retorna para você. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã? Se alegre pela unção que está no outro. Não fique com inveja, não. Tem pessoas que têm muita inveja da unção que está no outro. Isso é terrível. Isso é terrível. Às vezes não fala, mas tem inveja. Isso tem que ser jogado fora. Isso tem que ser motivo para arrependimento em nome do Senhor Jesus. Porque quem tem inveja da unção do outro vai ficar cada vez mais seco, cada vez mais mirrado. Ai, mano, fica não, fica assim, fica com unção emprestada, fica igual aquele profeta velho diante do profeta novo, dizendo que o Senhor falou comigo também, sendo que o Senhor não falou nada. Está cheio de profeta velho dentro da igreja do Pai, falando que o Senhor falou, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando isso, o Senhor está falando aquilo, o Senhor está falando nada. Aí você pega ele falando na outra semana, ele está falando a mesma coisa, entregando profecias do mesmo jeito, igualzinho para outras pessoas em outros lugares. A mesma coisa, pregando o mesmo estilo, não tem unção nova, não tem nada. A igreja do Senhor, infelizmente, está cheia de profeta velho. Cheia de profeta velho. Porque tem inveja da unção que está no outro. É só ele que quer, só ele que quer, só ele que quer. Eu já fui de um lugar, já pertenci a uma instituição, onde que todas as vezes que eu ia pregar, que o Senhor me usava, me ungia para pregar nesse lugar, as mulheres iam, e depois no culto elas levavam os maridos delas. E aí a profeta velha lá sempre falava, eu deixei para você um finalzinho. E eu falava assim, olha, que bom. É exatamente o que cabe à palavra do Senhor. É exatamente a palavra. Vai caber certinho a palavra. E sempre a palavra que o Senhor me dava era exatamente. Mas ela estava sempre enxugando o meu tempo, cortando. E ficava ali, ó. Porque precisei de orar, precisei de eu fazer isso, precisei de eu fazer aquilo. Sempre. E eu via tudo, mas o Senhor via também. E não sabia que naquele dia eu só comia depois daquele culto. Quando eu chegava na minha casa. E o Senhor abençoava vidas. O Senhor abençoava vidas ali. O Senhor abençoava vidas, o Senhor abençoava mulheres. Muitas mulheres foram libertas. E através delas muitos maridos se tornaram membros daquele local. E aí houve perseguição, porque acharam que eu queria montar a minha igreja, que eu queria. Uma pessoa que tem tantos dons assim, uma pessoa que quer tanto usar, uma pessoa que é tão usada assim, com certeza ela quer ter o seu próprio ministério. Não, o ministério não é nosso, nada aqui é nosso. Não podemos fazer nada se o Senhor não chamar. Quem está querendo montar alguma coisa, está querendo lucro atrás de alguma coisa.
A minha alegria está só em ser ungida pelo Senhor, usada, né? Santificada pelo Senhor. E aí, na época, eu era só uma criança. Hoje, não. Hoje, graças ao Senhor, com muito sofrimento, eu tive que crescer. Mas esse espírito de inveja, de unção dos outros, está, infelizmente, na casa do Pai. Por isso que a casa do Pai está cheio de profetas velhos. Pessoas que não têm unção nenhuma. E fica aí fingindo que tem unção. É unção repetidas. Se ele sabe que um está pregando uma coisa uma vez, vai lá, copia ali e prega igualzinho. Para aquele que chegou, que não viu, achar que a unção está nele, mas a unção não está nele. Está enganando o povo. Mas pode enganar o povo, mas está enganando quem? Porque um dia eles vão acertar contas com o Senhor. Prestar contas com o Senhor. E aí eles vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. E é isso aí que vai ser a grande tristeza. Porque tudo, a nossa maior ambição aqui é ganhar o que eu falo todos os dias. É ouvir o entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus. Amém? Não é por dinheiro, não é por prata, não é por ouro. É pela alegria de estar sendo instrumento nas mãos do Pai, de ser trabalhadora da seara do Senhor. Porque o sustento vem dele, tudo vem dele. Amém, minha irmã? Então não tenha inveja da unção que está no outro. Pelo contrário, abençoe, quer ser cheio do Espírito Santo, abençoe, se alegre pela unção que está no outro. Em nome do Senhor Jesus. Não queira imitar a unção que está no outro, não. Cada um vai ter a sua porção, a sua herança, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Vamos. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, como igreja, Pai. Como igreja eu te louvo, meu Pai querido, eu te louvo pela unção, Pai querido. Pela unção do Teu Espírito que está sobre a minha vida, sobre a vida das intercessoras desse ministério, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que se inscreveu nesse ministério, Pai querido. Porque se eles se inscreveram por causa de Jesus, Pai. Não foi por causa de mim. Foi por causa do Teu Espírito, Pai querido. Não foi por causa de mim, não foi por causa das intercessoras. Embora o Senhor levantou uma intercessora como divulgadora desse ministério. Ô Pai querido, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, Pai querido. E eu te louvo por cada uma dessas vidas. Eu te louvo, Senhor, pelos dons que o Senhor tem nos dado. Mas, sobretudo, Pai, eu te louvo pelos frutos do Teu Espírito, porque eu sei que o Senhor tem nos santificado todos os dias. Eu sei que o Senhor tem trabalhado pela nossa santificação, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu tenho orado e pedido ao Senhor, tenho orado pelo povo de Israel, pela nação de Israel, porque esse é o compromisso desse ministério, Pai. Mas eu tenho pedido ao Senhor, tira toda desordem que estiver no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, na nossa casa, nas nossas finanças. Mas tira de nós toda desordem, tudo aquilo que estiver nos atrapalhando de te servir, Pai, de te adorar. Porque nós queremos ser santificados. Nós queremos verdadeiramente ser a família do Salmo 128. Sermos uma família de adoradores. Sermos uma família que te ama, que te adora. Uma família que te teme, Pai, e que te obedece. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, e tira de nós todo espírito de inveja, todo espírito de amargura, todo espírito de tristeza, todo espírito, Senhor, de inutilidade. Quebra essas fortalezas de demônios. Não nos deixa sermos influenciados por esses demônios, demônios da amargura, demônios da cobiça. A Tua palavra fala que nós não devemos cobiçar. É nada que pertence aos nossos semelhantes. Nem dons naturais, nem dons espirituais, nem talentos naturais, nem talentos espirituais. Nós não devemos cobiçar nada. Porque o Senhor não é aquele que tem filhos prediletos, não. Pelo contrário, o Senhor abriu mão do Teu Filho amado, do Teu Filho obediente, para nos salvar.
Então nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. E te pedimos que tenha misericórdia de nós e nos santifique em nome do Senhor Jesus cada dia mais. E nos encha com teu Espírito. Como igreja, Pai, eu te peço perdão por cada vez que a inveja entrou no nosso coração, por cada vez que a amargura entrou no nosso coração, por cada vez que nós nos permitimos nos sentir inferior perante os nossos irmãos como filhos do Senhor. Te peço perdão por cada vez que nós não nos assentamos na mesa. Pelo contrário, que nós ficamos ali como escravos, querendo comer só de migalhas. Te peço perdão, Pai querido, porque somos filhos, feitos pelo Senhor, chamados pelo Senhor para sentar à mesa do Pai. Te pedimos perdão, Pai. Que seja lançado longe de nós todo esse espírito de inferioridade, todo esse complexo de inferioridade, seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus. Esse jejum de quebra de fortaleza, Senhor, honra em nome do Senhor Jesus. Esse outro jejum que vai ser começado a partir de hoje, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus, que ajude a quebrar essas fortalezas de complexo de inferioridade, essas castas demoníacas sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, que eu quero ver pessoas sendo abençoadas. Faz um milagre na nossa vida, Pai, de nos colocar na posição correta que o Senhor quer, na posição, Pai, de sermos parecidos, Pai, com Jesus. Sermos colocados à estatura do varão perfeito, que é Cristo, Pai. Eu te glorifico, Pai. Te glorifico porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E te peço, Pai, que abençoe os nossos irmãos, que abençoe a nossa família, que abençoe todos aqueles que nós conhecemos, que abençoe a nossa nação, que abençoe os nossos pastores, que abençoe a nossa igreja. Que sejamos todos cheios, Pai, do Teu Espírito, que é santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Eu oro, minha irmã, para que todos vocês que estejam inscritos no relógio mundial de oração, juntamente com suas famílias, sejam cheios do Espírito de Deus. Porque um homem e uma mulher que obedece e teme ao nome do Senhor é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo, fique com Deus e eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. E não perca mais tarde, às 20 horas, a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda. Beijo, amo vocês.